Nesse vídeo, vou ajudar você a identificar quanto você está pagando de juros em um financiamento de automóvel e também no financiamento de imóvel, tá? É muito comum, é provável que você já tenha passado por isso. Você chega em uma concessionária para comprar um carro, aí você pergunta quanto custa o carro. O vendedor fala que custa 100 mil reais, né? Vou falar 100 mil reais porque é um valor redondo, é fácil você ter a compreensão e o entendimento. Aí você pergunta quanto eu pagaria em 36 parcelas se eu fosse financiar 100%. Aí o vendedor faz o cálculo e te passa o valor da parcela. Aí você pergunta para ele quanto está a taxa de juros. Aí ele fala, a taxa de juros está 1,68, por exemplo, né? E aí você surge aquela dúvida, será que realmente está 1,68? Será que está cobrando mais? O valor da parcela dá a impressão de que é mais do que isso? E aí você tem aquela dúvida, como você descobrir se o valor está correto ou não? Na grande maioria das vezes, tá, que acontece isso, o vendedor só fala exatamente o valor da taxa de juros que é cobrada. Só que, para nós consumidores, nós queremos saber o que a gente está pagando total, não apenas a taxa que você está pagando a taxa do financiamento em si. Normalmente incide mais o IOF, né? Incide também mais o TAC, né? Que é taxa de abertura de crédito. Tem alguns contratos que têm seguros embutidos. Então, tem N possibilidades de acréscimo a mais do que você está pensando que está sendo calculado, tá? Quando você põe na calculadora financeira, você descobre o valor exato que você está pagando e que ele está falando para você. E normalmente dá muito maior do que a taxa de juros que ele menciona para você que está sendo cobrado, na grande maioria. Porque os vendedores, de certa maneira, a maioria já pega a tabela pronta, né? Ele não faz o cálculo para você. E tem alguns que nem sabem fazer o cálculo. O chefe passa para ele, ele passa para o consumidor. Ele só repassa a informação, tá? No imóvel é a mesma coisa. Você vai comprar um imóvel financiado, né? Então, no imóvel, você tem a taxa normal. Você pergunta, quanto está sendo a taxa de juros que está sendo cobrada? Aí o vendedor fala que está cobrando 8% ao ano, né? Para você, tá? Mas quando você põe na calculadora, dá 12%, dá 13% ao ano. Tá? Então, normalmente, é incluso, né, taxa de abertura de crédito, é incluso seguro, né, 2 tipos de seguro, normalmente nesses contratos. Quando você põe na calculadora financeira, você descobre o valor exato que está sendo cobrado de você. Tá? Vamos fazer as continhas para você, junto com você. Vou fazer do valor de 100 mil reais, porque é um valor redondo e fica fácil a compreensão para você. Tá? Então, vamos fazer das duas situações, só para você ter uma noção da diferença, né? Dá uma diferença enorme para você ver, tá? Vamos lá então, fazer as continhas com você? Então, vamos fazer as continhas aqui para você, tá? Então, digamos que você vai em uma concessionária comprar um carro que custa 185.320, tá? E aí você fala para o vendedor, eu quero dar uma entrada de 56 mil reais de entrada, quanto eu irei pagar em 48 parcelas, tá? Então, aí primeiro, vamos fazer a continha aqui. Se você tem, ó, não sei se você tá vendo aí, ó, pega lá, 185.320, vamos aproximar aqui para você ver, 185.320, Enter, tá? Dá o Enter, 56 mil seria o valor que você tá dando de entrada, 56, aí você coloca menos. Então você vai ter um financiamento de 129.320. Então esse é o valor que você precisa pegar emprestado do banco para completar e comprar o carro à vista. Aí você pergunta para o vendedor quanto você está cobrando de taxa. Ele possivelmente vai falar para você, a taxa é 1,78, é o que ele vai estar te falando. E aí você fala quanto que daria em parcela, se eu pagar em 48 meses e 129 mil. Ele vai falar 48 parcelas de 4.446,78 centavos. Aí vai surgir aquela dúvida sua, tá? Mas eu estou colocando na calculadora e não está batendo o valor, né? Então, como você vai descobrir? Então, aqui você pega o valor, né? Vamos apagar esse valor aqui.
129, vamos pegar o valor da parcela, 4.446,78. Vamos ver se você consegue visualizar direitinho aqui. É o valor da parcela. Enter vezes 48. Então, você vai multiplicar por 48. Então, você vai estar pagando 213.445,44. Esse é o valor que você está pagando final, você financiando 129 mil. Mas você quer saber quanto você está pagando de juros. Então, é simples. Você pega o valor da parcela, 444,6,78. Vamos fazer de novo aqui. Você vai colocar esse valor no PMT, tá? Você coloca ele no PMT. Você vai pegar 48, que é o prazo que você está pagando aqui, tá? É o prazo que você está pagando aqui. E o valor que você está financiando, tá? Então, seria 185.320 menos 56, que é o valor que você está financiando. Então, daria 129. Esse 129, você vai colocar ele aqui no PV aqui. E o que você quer saber? Você quer saber quanto que ele está, aqui o 129, você quer saber qual que é a taxa. Então, é só você clicar nesse izinho aqui, ele vai fornecer a taxa para você, tá? Deu um pequeno erro aqui, eu vou refazer para você. Então, vamos pegar 129.320, vou colocar CHS aqui para colocar negativo e colocar no PV. O prazo é 48, tá? 48 meses aqui. Vamos colocar no N aqui. Você quer saber quanto é a taxa que está sendo cobrada, né? Então, vai pegar a parcela, que é a 446,78, que é o valor da parcela. Vamos conferir aqui com você aqui. Conferir. Aí você vai pegar agora, colocar essa parcela no PMT. E aí você vai clicar na taxa para ver quanto que vai dar de retorno. Aqui demora um pouquinho mais para buscar, mas dá para você ter uma noção. 2,38 é o que realmente você está pagando. Então, você nota que o valor que o vendedor falou para você, possivelmente, foi 1,78, mas na real, na prática, você está pagando 2,38. Tá? O que seria isso? Normalmente a taxa é realmente aquela, 1,78, só que é acrescentado mais o TAC, né, taxa de abertura de crédito, e mais o IOF também, tá? Então, por isso tem um custo adicional para você, tá? Bom, se você gostar desse tipo de assunto, se você curtir esse tipo de assunto, ou tiver algum assunto específico sobre finanças que você queira que eu aborde aqui para você com mais profundidade, eu peço que envie mensagens lá nos comentários para que eu possa estar ajudando você a tomar a melhor decisão, tá? E aí, se você gostar, compartilhe com o maior número de pessoas, né, que também gostam desse assunto, que caso você ainda não me siga, siga-me, por favor, tá? Para que esse conteúdo consiga chegar a mais pessoas, e para nós será sempre um motivo de muito prazer poder estar compartilhando com você conhecimento, para que, com a ideia de ajudar você a tomar a melhor decisão possível. E no YouTube, é gratuito, você pode ver quantas vezes você precisar ver o vídeo. De repente falei algo que você, mesmo eu falando de maneira bem simples, né, eu pego algo complexo e traduzo, né, de uma maneira bem simples para facilitar o seu entendimento. Mas de repente você não entendeu, então você assiste uma vez, duas, três, quantas vezes você tiver necessidade de assistir para ter a compreensão. O ideal é que você tenha a compreensão das coisas, né? Tá. No mais, agradeço imensamente você por estar assistindo, tá? E tenho certeza que se esse valor agregar valor para você, se essas informações agregar valor para você, que você vai compartilhar com as pessoas e curtir nossos vídeos aí. Um grande abraço e até mais.